tudo bem com você? Estamos mais uma vez juntinhos para uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora Lívia e quero te convidar a, juntamente comigo, pegar o seu material de estudos, porque hoje nós iremos corrigir algumas questões da atividade da semana e também descobrir como funciona o processo de reescrita, a elaboração ou reelaboração da produção da semana, ok? Vem comigo, vamos lá! Como dito anteriormente, nós iniciaremos corrigindo algumas questões da atividade da semana. O gênero estudado foi o Código de Defesa do Consumidor, ou CDC. E aqui nós temos um texto que fez parte da atividade de vocês e a partir de agora nós iremos fazer a leitura e também a correção de algumas questões, ok? Vamos ler? Vem comigo, vamos lá. Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 1990, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1º, dos Direitos do Consumidor. Capítulo 1º, Disposições Gerais. Artigo 1º. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 22, inciso 5º da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Ok. Nós observamos que a linguagem desse texto, é uma linguagem bastante formal, tá? Isso porque se trata de um texto que circula na esfera jurídica, É um universo, tá? É um contexto que requer, que exige uma série de formalidades, tá? De protocolos, inclusive o cumprimento de diversos protocolos, inclusive na hora da escrita, tá? Então, tudo precisa ser bem escrito, claro, objetivo para que não haja, para que não haja interpretações que vão de encontro, ou seja, interpretações contrárias àquilo que está sendo dito, tá? Tanto nesse caso, tanto sobre o consumidor, como também sobre a pessoa que oferece um determinado produto ou serviço ou vende um determinado produto, tá? Essas normas, esses artigos, eles existem para quê? Para preservar, para proteger o consumidor. Imagine você se não houvesse regra, imagine você se não houvesse um direcionamento legal para as negociações que nós fazemos. Como seria? Muitas pessoas seriam prejudicadas. Não apenas os compradores, não apenas os consumidores, que é aquela pessoa que compra, que consome um determinado produto ou serviço, mas também os fornecedores, mas também as pessoas que vendem, tá? Então, de maneira geral, esse texto aborda essa temática. A existência, tá? E aqui mais precisamente a definição. Afinal de contas, o que é consumidor? O que é fornecedor? Então, esse texto
esse trecho do Código do Consumidor aborda esses conceitos, né? Vamos para as questões. Eu acredito que agora nós conseguimos, né, responder com mais facilidade, com mais clareza. Primeira questão: quem foi o representante do Poder Legislativo que sancionou o Código do Consumidor? Olha só, esse nome, essa nomenclatura aparece no texto. Quem foi o representante do Poder Legislativo que sancionou o Código do Consumidor? Eu vou retornar ao texto para que vocês pensem um pouco e depois nós responderemos a questão. Eu darei o gabarito, ok? Então, pensem um pouquinho. Muito bem, pessoal. Retomando, quem foi o representante do Poder Legislativo que sancionou o CDC? Foi o prefeito? Foi um senador, o deputado federal ou o presidente da República? Retornando ao texto, já bem no comecinho, no início, nós temos o seguinte: o presidente da República, em caixa alta, né, tudo maiúsculo, né, letras maiúsculas, faço saber que o Congresso decreta e eu sanciono. Então, observem, o Congresso decreta, o Congresso Nacional vai decretar, né? E sancionar é uma ação que se refere, né, ao que está vinculado a quem? Ao presidente da República. Então, quem sanciona sou eu. Quem é esse eu que aparece no texto? O presidente da República. Resposta correta, letra D de dado, tá bom? Presidente da República. Questão 2. Esse é um texto que tem como finalidade: letra A, estabelecer normas de proteção e defesa do consumidor. Letra B, criar novas leis para o consumo de produtos. Letra C, descrever cada detalhe das compras. Ou letra D, citar as possibilidades de compra. Tempo na tela. Bom, então, questão 2. Esse é um texto que tem como finalidade. Nós sabemos que, na verdade, todos os textos eles têm um objetivo, uma finalidade, né? Todos eles têm eles traçam, né? Há uma expectativa de público leitor e também um alvo a ser atingido, alcançado com aquele escrito, né? Com aquele texto. No caso do nosso texto, do nosso exemplo, observem. O próprio título já é bastante sugestivo, porque nós temos o seguinte: Código de Defesa do Consumidor. Observem, defesa, ou seja, proteção, né? Defesa é sinônimo de proteção. Então, nós temos um código de proteção do consumidor, tá? Logo, o objetivo desse texto qual é? Nós temos aqui, inclusive, o sinônimo, né? A palavra que eu usei. Letra A, estabelecer normas de proteção e defesa do consumidor, ou seja, não deixá-lo desassistido, não deixá-lo desamparado. Caso contrário, as empresas, os fornecedores, as pessoas que vendem um determinado produto ou serviço poderiam agir da forma que bem entendessem e os consumidores seriam prejudicados. Então, esse texto existe para proteger, para defender a mim e a você.
ok? Nós que fazemos compras virtuais, compras numa loja perto de casa, tá? É importante dizer que esse texto ele funciona para todos os estabelecimentos comerciais, ele funciona em todo o território nacional. Não é um texto que se limita a Teresina, ao Piauí, não. Em todos os lugares do Brasil, essas são as regras. Esse é o código que rege as relações entre aquele que compra e aquele que vende ou aquele que compra um determinado produto também e o que oferece um serviço, tá? Vamos continuar. Número 3. A função do Congresso Nacional nessa conquista foi... Observem, lá no começo nós temos fulano de tal, presidente da República faz X e o Congresso Nacional faz Y. O que o Congresso faz? Eu vou retornar o texto para que vocês releiam e depois deixo aqui o gabarito, ok? Vamos retornar? Olha só. Tempo. Ah, professora, essa pergunta foi bem simples, não é mesmo? De fato. Observem, retomando o que já foi lido, o que já foi dito anteriormente. O presidente da República sanciona e o Congresso Nacional? Faço saber que o Congresso Nacional decreta. Vamos à questão? Vamos ver em qual alternativa aparece o verbo decretar, a ação de decretar? Olha só, A, impedir, de modo nenhum. C, explicar. D, convencer também não, né? Essas regras, essas normas, elas valem para todos, independentemente da aceitação ou não, né? Elas são para todos. Então, ele decretou, letra B de bola, decretar. A função do Congresso foi decretar. E por que a questão, gente, fala de conquista? Porque esse código nem sempre existiu, tá? Então, foi uma conquista porque não existia antes. Os consumidores conseguiram, não somente os consumidores, mas aqueles que vendem um determinado produto ou serviço alcançaram, né, conseguiram chamar a atenção do Estado para as suas necessidades, ok? E isso é muito importante porque os dois lados são protegidos, resguardados de possíveis danos, tá? Próxima questão. De acordo com o texto, quem é o consumidor? Quem é? Qual é o conceito de consumidor? Mais uma vez, nós vamos retornar ao texto. Professora, mas nós precisamos sempre fazer isso? Sempre ficar retornando ao texto para depois responder? Sim. Por quê? Porque é durante essa releitura que nós, esse contato com o texto diversas vezes, que nós conseguimos compreender de fato o que ele significa, como ele significa e os sentidos que estão ali, tá? Então, nós acabamos percebendo coisas, né, conceitos, informações que nós antes não tínhamos visto, não tínhamos lido, tá? Então, vamos lá. Quem é o consumidor? Tempo na tela, quem é o consumidor? Ok, pessoal, vamos lá. No artigo 2º, tá, nós temos o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica, né, uma pessoa comum ou jurídica, uma empresa, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, tá? Então, esse é o conceito de consumidor. Agora, nós vamos para a questão procurar uma alternativa mais próxima desse conceito que foi apresentado no texto. Vamos lá. Olha só. Letra A. É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Professor, está bem parecido com o que nós vimos no texto.
de fato, mas vamos ler as outras alternativas? Letra B, são as normas de proteção e de defesa do consumidor de ordem pública e interesse social. Não, esse não é o conceito de consumidor, esse é o conceito do Código do Consumidor, né? É toda pessoa que desenvolve uma atividade de produção, isso é um fornecedor. São as pessoas que procuram criar seus próprios produtos? Também não, né? A criação também faz parte do conceito de fornecedor. E isso nós vimos aqui, ó. Artigo 3º, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação do próprio produto, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização. Então, na letra C, nós temos, na verdade, o conceito de fornecedor e não de consumidor, tanto na letra C quanto na letra D. Resposta correta, letra A de amor. Muito bem, gente. Agora, nós vamos respirar um pouquinho, atividade corrigida e agora, a partir de agora, nós conversaremos um pouco sobre a edição da versão final do texto que foi sugerido pelos professores, né, como atividade semanal. Então, vocês já passaram pelo processo de produção e agora vocês precisarão, tá, reescrever o que foi feito, né, o que foi refazer o que foi dito, conforme, né, alterações feitas a partir da revisão e avaliação textual. Então, a ideia é que, a partir de agora, vocês que já escreveram o primeiro texto, analisem o segundo texto de modo que, né, ele fique melhor, mais claro, não é? Professora, mas afinal de contas, o meu texto não estava pronto na primeira versão, porque eu sempre preciso reescrever? Porque todas as vezes que eu escrevo um texto, o professor sugere, o professor pede, ele até diz que está bom, mas ele pede que eu reescreva, ele solicita que eu reescreva. Por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque na verdade os textos nunca ficam prontos. São como nós, seres humanos, nós podemos e precisamos melhorar sempre, né? Então, todos os dias nós sentamos, acho que vocês já até viram, parece frase clichê de rede social, mas é isso mesmo. Todos os dias nós precisamos buscar uma versão melhor de nós mesmos. Nós precisamos ver, perceber aquilo, né, que nós estamos fazendo de errado, de desagradável, de incorreto e precisamos mudar. Os textos, funcionam mais ou menos da mesma forma. Eles nunca ficam prontos. Não existe texto perfeito. Professor, até o livro da escola, o paradidático, ele não é perfeito? Não. Sempre, todo texto sempre pode ser modificado, sempre pode ser alterado ou melhorado. Ocorre que uma hora esse texto precisa circular, né? Nós precisamos de livros, nós precisamos do livro didático, precisamos de literatura, então assim, eles são postos a circular. Depois de muitas reedições, os grandes autores também passam por esse processo, então fiquem tranquilos porque a ideia é fazê-los melhorar e não simplesmente criticá-los de modo algum, tá bom? Afinal de contas, vocês, os meus alunos do Antônio Gaioso, por exemplo, têm ideias fenomenais na hora da escrita, estão todos de parabéns, tá? Então, vamos lá, reescrita, como fazer? Vamos ver. O gênero em foco, né, a produção solicitada foi o poema. O poema é um texto cuja linguagem é subjetiva, ou seja, é uma perspectiva, é uma opinião. Há quem diga, né, que todo poema já é uma interpretação, né, porque ele é um modo como um determinado eu lírico vê o mundo. Ele é uma forma, ele é uma perspectiva. Como dizem meus alunos, é uma maneira de olhar, né? Uma maneira de ser. Então, todo poema já é uma interpretação. E vocês foram desafiados a produzir esse texto, que já tem mesmo uma natureza mais complexa. Por quê? Porque ele faz uso de uma linguagem que não é objetiva, né? Não é algo preciso. Você precisa trabalhar com ideias e no poema as palavras nem sempre significam aquilo que o dicionário diz, aquilo que o dicionário preconiza, tá? Então, professora, como fazer a minha reescrita? Como reescrever o meu texto? O que eu preciso fazer? Eu trouxe aqui 6 passos importantes. Quais são eles?
O primeiro, você precisa pegar o seu livro ou as suas anotações, ou até mesmo as duas coisas. Pegue o livro, caso você tenha, se não, pegue as anotações. Se você tiver acesso às duas coisas, né, pegue os dois. Para quê? Para que você releia os conteúdos, as orientações e até mesmo os exemplos relacionados ao gênero em foco, ao gênero em questão. Ora, a professora solicitou a produção de um poema, então eu vou retomar o que eu anotei sobre o poema. Preciso ler o que eu anotei sobre o poema. O que o livro diz sobre o poema? Quais são os exemplos de poema que o livro apresenta? A partir dessas ideias, a partir desses textos, você conseguirá apreender, compreender melhor esse conceito, esses conceitos, esse formato e até também se inspirar um pouco mais, não é, para escrever, tá? Número 2, pegue um dicionário, certo? Especialmente no que diz respeito ao poema, né? Você precisa, às vezes, trabalhar com uma rima ou, imagina, criar ali, colocar palavras novas, descobrir novas palavras para formular a sua ideia, para fundamentar o sentido que você deseja apresentar ali, tá? Então, pegue um dicionário de língua portuguesa. Professor, eu não tenho um dicionário em casa, um dicionário físico, mas você tem celular, computador, um tablet, não sei, algum equipamento eletrônico com acesso à internet? Sim, eu tenho. Então, pegue esse equipamento, né, que está dito, inclusive, listado aqui no 6º item, pegue esse equipamento e faça uso dele, né, de forma produtiva. Pesquise palavras, pesquise o significado delas. Terceiro, pegue uma folha em branco. Né? Pode ser uma folha de caderno, uma folha, né, sem pauta. No caso aqui, a ideia era um poema visual, né, um poema concreto. Então, você pegaria, de preferência, uma folha sem pauta, porque as linhas poderiam até contribuir para o sentido do texto. Afinal de contas, tudo que está ali faz parte do texto, né? Então, pegue uma folha em branco, lápis e caneta, e no 5º item tem uma coisa interessante. Eu não sei se você compreendeu a ideia, mas eu peço a você para pegar um copo ou garrafinha de água. Professora, por quê? Para que você não fique levantando o tempo inteiro. É importante que você deixe tudo numa mesa, num espaço já organizado, para que não fique, lê um pouquinho, sai. Não faça isso, concentre-se, ok? Então, nós precisamos entender que o poema, pessoal, ele pode trabalhar, né, com imagens significativas, como é o caso da proposta da semana. Ele pode abordar uma lembrança marcante, um fato que impressionou, sentimentos como amor, entre outros. Então, o poema ele pode falar, trazer à memória o passado, ele pode discorrer, né, descrever o presente, ele pode fazer uma projeção de futuro, ele pode falar de coisas que nem existem ainda, né, mas assim no mundo físico, mas que existem no seu pensamento, de ideias mais abstratas. Tudo isso pode ser alvo do poema, tudo isso pode ser abordado nele. 2. Qual é a intenção do poema? Entenda. Lembram do exemplo, o primeiro texto que nós lemos foi um trecho, né, do Código do Consumidor. Nesse texto, nós temos o quê? A ideia de defender, né, o consumidor. Então, nós temos artigos, parágrafos, uma linguagem bem formal. Aqui, a intenção não é orientar, a intenção é sensibilizar, é emocionar, é trazer à tona sentimentos, emoções, lembranças, memórias. Às vezes, provocar humor, mas, acima de tudo, fazer arte, construir arte. Terceiro, linguagem e construção. O poema, né, formado por estrofes e versos, tá? O poema visual, ele geralmente é composto, ele é formado por palavras que vão ali formando um determinado desenho. Esse desenho, geralmente, ele precisa manter alguma relação com as palavras que foram apresentadas também, tá? Geralmente faz uso de figuras de linguagem, que são recursos que enriquecem a escrita poética. Por fim, qual é o público-alvo do poema? A mamãe, o papai, o irmão, a tia, a avó, você, seu amigo da escola, a professora, todo mundo pode e deve ler poemas. Todo mundo deve e pode ter acesso a esses textos, ok? Estrutura do poema. Nós temos o seguinte, o poema,
né, ele é formado por estrofes e versos, tá? Afinal de contas, qual que é a diferença entre o texto escrito em prosa e o texto escrito em versos? Se vocês observarem do lado esquerdo, né, como está projetado na tela, nós temos um texto escrito em prosa. Analisem. Viram como ele aparece? As linhas, elas são completamente preenchidas. O texto ele vai da margem esquerda, do início da margem esquerda até o último espaço, né, da margem direita. As linhas são completas. Do outro lado, nós temos o poema, né, escrito em estrofes e versos. A disposição é diferente, né? Ele não preenche a linha toda. Então, imaginem uma folha de caderno. O poema ele não vem até o final da linha. Se ele viesse, seria um texto em prosa. É por isso que quando nós vamos produzir um poema, nós não podemos escrever até o final, tá? Onde que eu devo escrever o meu poema? Né? Onde que eu devo escrever, então, professor? Aqui, nesse espaço. Tá? Você coloca o poema sempre à margem esquerda da página, tá? Professor, e o poema visual? Como é que funciona? O poema visual ele pode ser produzido na página inteira, tá? Não há uma delimitação de espaço quando o assunto é o poema visual ou concreto. Ele pode ser formulado, ele pode ser escrito numa folha com pauta, né, com linhas, ou mesmo numa folha, num papel em branco, né, numa folha A4. E você tem liberdade para colocar no canto, no centro. Geralmente aparece no centro, mas se o sentido for algo mais isolado, um sentido de isolamento, por exemplo, vamos imaginar que você escreve um poema visual, concreto, sobre o isolamento social. E aí, propositadamente, você pega uma folha, né, A4, uma folha branca, e lá no cantinho dela você coloca isolamento social. Você coloca no cantinho. Estar no canto da página, né, também faz parte da significação, ou seja, ela não ocupa o espaço inteiro, ela está isolada, assim como nós precisávamos e precisamos estar, né, durante a pandemia. Então, é o que acontece aqui, tá? Aqui nós temos aquele poema de Cecília Meirelles, que nós já fizemos a leitura e análise, tá? É só, ele aparece aqui só para retomar, para que nós entendamos a estrutura do poema, que é formado por um título mais o nome da autora e dividido em estrofes e versos. Então, nós temos a primeira estrofe com, por exemplo, 4 versos, a segunda estrofe com 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos, terceira estrofe, 4 versos e assim sucessivamente, a quarta estrofe, tá? O tema do poema, geralmente ele é livre, né? Você pode escrever sobre qualquer coisa, mas na reescrita, na produção textual, você precisa seguir as orientações que foram passadas pelo seu professor, tá bom? Então, não esqueça de consultar o que ele solicitou, o que ele pediu. Temos um outro exemplo de texto, né, que inclusive fez parte dos textos que nós lemos, que nós estudamos, um poema, né, que não é visual, dividido em estrofes e versos. Outro poema que foi estudado em sala de aula, Tempestade, né, o menino que tinha coragem de enfrentar o vento, tá? Também um poema mais nessa estrutura de estrofes e versos. E aqui nós temos um poema visual e nós já vamos encerrar com ele, tá? Então, observem que as palavras elas foram dispostas aqui, apresentadas no centro da página e a palavra que forma, né, que formula esse texto é luxo. Então, nós temos luxo, 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 mas no final das contas, a palavra luxo se transforma em lixo, tá? Ou seja, de que vale a pena tanta riqueza, de que vale a pena tantos bens se nós não respeitamos o outro, se nós não consideramos o outro, se nós não temos apreço por ninguém, né? Então, nós precisamos entender que o verdadeiro luxo, né, a verdadeira riqueza é estar junto, é respeitar o outro nas suas individualidades, respeitar a opinião do colega, da colega, mesmo que ela seja diferente da minha, respeitar os diferentes posicionamentos, tá, as diferentes cores. Então, a ideia aqui é essa. Afinal de contas, o que é luxo?
o luxo acaba se tornando lixo, desde que, né, se você não observa atentamente aquilo que realmente importa. Professor, o que realmente importa? As relações interpessoais, as nossas conversas, enfim, aproveitar o tempo da melhor maneira possível, ok? Cuidado! Luxo nem sempre, nesse caso aqui, não vai significar riqueza não, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela sua atenção. Até o próximo encontro. Tchau, tchau!